Live Jogos Online na Madrugada. Seja muito bem-vinda à live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Na série Adolescer, as lives são de segunda-feira às 19h30, eu abordo aqui as transformações da adolescência, tanto físicas quanto emocionais. E junto eu trago o método POC. Se você é novo no canal e ainda não sabe o que é o método POC, é um método que eu desenvolvi para pais de adolescentes lidarem melhor com a adolescência. Então no Instagram tem umas bolinhas e uma delas está escrito lá, POC. Para você que ainda não conhece o método, entra lá depois para entender melhor, mas a gente vai conversando aqui durante a live. Semana passada eu fiz uma votação, pedi para as mães me ajudarem sobre os temas, eu estava um pouco sem ideia, um monte de mãe me ajudou, então eu agradeço. E eu peguei esses temas e coloquei hoje na nossa comunidade lá no WhatsApp e coloquei nos stories pedindo ajuda para escolha do tema de hoje da live. Então, na verdade, tudo foi feito pelos pais. Os pais me deram a sugestão dos temas semana passada e hoje votaram no mais pedido, que foi escolhido então jogos online na madrugada. Não quer dizer que eu não vá falar sobre os outros temas, tá? Eu tô fazendo a votação, por enquanto, deixa eu ver aqui na minha colinha. Na comunidade do WhatsApp ganhou até o horário que eu olhei, né? Ganhou os jogos online. Nos stories tá empatado. E agora? Deixa eu abrir aqui que eu não sei de cor os números. Tá empatado 3 posições. O número 2, que se eu não me engano é o namoro. Empatado. Opa, eu entrei na minha live. Deixa eu abrir aqui que eu não sei de cor os números. Meu Deus do céu. Bom, tá empatado 3 números, depois eu olho quais são. O número 2, o número 4 e o número 7. Eu lembro que o número 7 é arrumar a casa, o número 2, se eu não me engano, é namoro, e o 4 eu não lembro de cor. Mas já eu olho. O que eu quero dizer é que... Olha lá, Vi! Lala! Não quero dar spoiler. Eu tô vendo aqui os comentários da Lala, mas não quero dar spoiler. O que eu quero dizer é, hoje a gente vai seguir com esse tema mais votado, mas nas próximas lives eu vou também trazer os temas seguintes, tá? E se você tiver alguma sugestão, pode me mandar inbox que eu com certeza farei um vídeo de acordo com a sua necessidade, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou mudar um pouquinho o esquema, eu vou tentar fazer mais direto o conteúdo, então a gente começa... Até o final do ano passado eu fazia assim, eu começava com conteúdo, parava um pouquinho, lia o chat, voltava para o conteúdo e depois voltava para o chat. Eu acho que eu perdia muito tempo tentando me localizar onde é que eu tinha parado o chat, então hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente, seguir direto o conteúdo e no final ler o chat. Tá? Vamos ver se dá certo. E aí eu vou aguardando o comentário de vocês, tá? Então vão deixando os comentários aqui no chat que eu vou ler com certeza o seu comentário, tá? Então se você estiver passando por isso, meu filho joga a madrugada toda, Soraya, o que eu faço? Essa live é pra você. Uma coisa importante. Todos esses temas que me passaram foram 12 temas. Eu já tenho lives sobre esses assuntos aqui no canal e naquela outra rede social que começa com Y, tá? Então, se você me fez um pedido e não tá sendo a live de hoje, não precisa ficar esperando na nova live. É só você procurar aí no feed que só teve um pedido que eu não tinha feito. Lembrei onde eu tenho anotado, porque eu tenho anotado aqui uma listinha. O que eu nunca tinha feito foi Jovem Aprendiz e a Escola é Inútil.
todos os outros temas a gente já tem conteúdo aqui, vídeos e lives, tá? Então, se você me fez um pedido diferente do conteúdo de hoje, pode procurar aqui no canal que já tem algum vídeo para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Foco na missão. Hoje a gente vai conversar sobre aquele adolescente que começa a jogar e não tem fim madrugada dentro, tá? Eu gosto sempre de começar com os meus exemplos e depois eu entro na parte mais teórica do assunto, tá? Então, primeiro é um exemplo que eu já trouxe aqui algumas vezes. Foi um paciente que chegou, na época ele estava com 11 anos, eu acho. Eu não lembro se era 11, 12. Ele chegou na consulta branco, pálido, com cara de doente. Quando ele chegou, logo que eu vi, eu falei, nossa senhora, o que será que está acontecendo com ele? E na consulta, né, a minha consulta é muito conversa, né, para quem não sabe, eu sou homeopata, então a gente conversa bastante com o adolescente. E conversa vai, conversa vem. Ele estava virando as madrugadas jogando. Então ele estava parando ali por volta de 4 horas da manhã. Ele parava às 4 e acordava às 6h30 para ir para a escola. Fez isso um dia, 2 dias, um mês e eu não sei quanto tempo, na verdade, quanto tempo ele estava fazendo isso. Então estava afetando nitidamente a saúde dele. E os pais não tinham se dado conta e muito menos ele, né? Os pais achavam que estava acontecendo alguma coisa de doença. Não deixa de ser uma doença, né? Mas uma doença que na hora que eu arrumo o que está errado, na hora que eu tiro a causa, ele se restabelece. Então ele chegou realmente branco, como se tivesse muito doente. Eu conversei com ele, ouvi o lado dele, expliquei a necessidade do sono, nós reorganizamos a vida dele e ele voltou ao normal. Tá? Então, afeta diretamente a saúde. Essa questão de virar várias noites jogando. Uma coisa que eu não coloquei na live, que já passei por isso. Um adolescente virou pra mim e falou assim, mas eu durmo às 8 horas. Ele estudava à tarde, então ele ia dormir às 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele acordava meio-dia, comia e ia pra escola. Pra ele estava fazendo certo. Eu tô dormindo 8 horas, eu tô dormindo direitinho. Mas não adianta dormir às 8 horas direitinho e essas 8 horas estarem no horário errado. Então, além de dormir às 8 horas é aquele geral, né? A maioria precisa de 8 horas. Mas tem gente que precisa de um pouquinho mais, tem gente que precisa de um pouquinho menos. Mas além de dormir esse necessário, a gente precisa dormir no horário certo. Tá? Então não adianta dormir 8 horas começando às 4 da manhã. Tem que começar ali por volta de 9, 10, 10h30. Para respeitar o nosso relógio biológico. Tá? Então já até lembrei um comentário que já fizeram, um adolescente, né? Outro caso, né? Outra situação particular minha. Muitos adolescentes queixam, gente, pra mim, que os pais deixam eles passarem a madrugada jogando. É muito triste, porque muitos pais pensam assim, puxa, meu filho vai me achar um péssimo pai porque eu vou colocar limite nele. E o que muitos pais não entendem é que a falta de limite traz uma sensação de insegurança e falta de amor. Então esses adolescentes que relatam para mim que meus pais não estão nem aí, é uma forma indireta de me falarem assim, tia, eles não estão nem aí para mim.
Então eles não se sentem amados na hora que eles não são cuidados. Então fica atento nisso. Eles precisam do limite. Traz segurança e traz amor. Tá? Esse era o segundo caso, que na verdade, esse segundo são vários casos resumidos em um só, né? E o terceiro era um adolescente de 16 anos que não estava respeitando o horário da madrugada. E a mãe virou para mim e falou assim, mas Soraya, ele já tinha 1,80 m. Mas Soraya, ele já tem 1,80 m. É um marmanjão. Você acha que eu tenho que ficar controlando o horário dele? Sim, eu acho. Eu acho. Ele pode ter 1,80 m. Se ele não tem maturidade para respeitar a saúde dele, ele ainda está precisando dos pais. Ah, mas como é que eu vou saber se meu filho tem maturidade para isso? Vai depender de você. Não só de você, né? Dos dois. Você estimulando o seu filho a isso. Então, se você não estimula o seu filho a tornar-se maduro, ele vai continuar comportando-se como criança. E aí você vai ter que cuidar dele ainda como criança. Então, não adianta a gente esperar de um adolescente atitudes maduras se eu não estimular isso nele. Então, não dá para eu dizer assim, todos os adolescentes de 12 anos têm maturidade de tal forma. Não existe. Porque existe o adolescente de 12 anos que já cuida dos irmãos, que trabalha, que faz lição sozinho. Infelizmente, cuida dos irmãos e infelizmente trabalha. E existe aquele adolescente que não arruma nem a mochila da escola. Então, não é pela idade que a gente vai conseguir mensurar. É pelo estímulo de maturidade. Então, reforçando, ele não tem nem que trabalhar e nem cuidar dos irmãos, lembrando disso sempre. Mas eu quis fazer uma comparação bem diferente para vocês enxergarem que sim, um adolescente de 12 anos pode ser muito diferente do outro. Tá? Hoje, com um jovem aprendiz, por exemplo, então volta aí por causa dos 16 anos, a gente pode ver adolescentes muito diferentes com a mesma idade. Tá? Então, o que esses pais reclamavam? Poxa, mas já conversei e ele não vai mudar nunca. Então, vamos ver que construção você fez com esse filho. E sim, se ele não for maduro, ele precisa ainda da nossa ajuda. Vamos seguindo. Também fiz diferente o esquema da live de hoje, que a gente vai primeiro entrar no universo do adolescente. Eu sempre trago o método POC. Então, primeiro, o que é o tal do método POC? POC são as 3 letrinhas. P-O-C. Soraya, meu adolescente está jogando a madrugada toda. A maioria das mães me fala. Os pais vão me perguntar o quê? Como eu ajo? C de como. E aí eu vou falar assim, por quê? Por que seu adolescente está fazendo isso? Porque entendendo por que ele está fazendo isso, aí eu vou pensar em o que fazer e como agir. Então eu primeiro preciso entender por que meu adolescente está agindo dessa forma. E nas lives eu trago os porquês. Trazendo os porquês, você vai aplicar isso na sua casa, entender, conversar com seu filho e aí pensar em como agir. Tá? Porque cada um é único, cada adolescente é único e aí a gente vai pensar em como agir baseado nos porquês. Então, as lives eu abordo geralmente os porquês. Hoje eu vou trazer os porquês de 2 formas. Por que o adolescente faz isso? E outra, por que isso não faz bem? Para depois a gente pensar em o que fazer e como agir. Tá? Então vai ser um pouquinho mais compridinho, mas eu vou tentar não me estender muito para essa live não ficar chata, tá? Então eu vou começar pelos porquês do adolescente. O que passa na cabeça, né,
da maioria deles. Não tô falando 100%, né? Eu nunca vou saber 100%. Mas a maioria, o que eles pensam, né? Por que eu quero ficar de madrugada jogando? Quem tiver aqui de adolescente na live, vai me ajudando. Vai... Se eu não citar alguma coisa, me ajuda, por favor. Gente, me desculpa, mas eu preciso comer, tá? Pra não passar mal. Primeiro. Então, por quê? Por que o adolescente gosta de jogar na madrugada? Primeiro, e universal. Menos exigências. Meus pais estão dormindo, então eu não preciso tomar banho, arrumar a mala, não preciso fazer tarefa, não preciso arrumar a cama, não preciso. Tô livre, sem cobranças. Posso fazer o que eu quiser. Então, menos exigências na madrugada. Delícia. 2. Conexão. O jogo online, eles brincam com várias pessoas ao mesmo tempo e como se fosse ao vivo, para quem não sabe isso ainda, né? Como se fosse ao vivo, só que online. Não tá aqui cara a cara, mas estão todos online brincando juntos. Então, essa conexão é importante na adolescência, né? Pertencer a um grupo é importante. E geralmente, na madrugada, todo mundo pode. Porque quando é de manhã tem uns na escola, à tarde tem outros na escola, ou tem uns que estão no inglês, outros estão no judô, outros estão na natação, outros estão no desenho, outros estão enfim, nos esportes. Aí um não pode, o outro não pode. Mas na madrugada, se os pais liberam, todos podem. Então é mais fácil criar essa conexão de madrugada. Esse é o item 2. 3. O próprio jogo vai segurando o adolescente e o adulto também, tá, gente? Ele vai segurando de formas que eles sabem muito bem fazer isso e liberando ali estímulos que vão estimulando a produção do hormônio da felicidade e vai fazendo o adolescente ficar mais tempo. O jogo sabe prender o adolescente, resumindo, e vai segurá-lo o tempo que ele quiser, tá? Esse era o 3, né? Estímulos do próprio jogo. 4. O adolescente, ele sofre uma alteração do horário do sono. Então, até ontem, modo de dizer, ele precisava dormir às 8, às 20 horas, vamos arrumar aqui, às 20 horas, às 21, porque ele era criança. De repente, o reloginho biológico dele começa a mudar. E a necessidade dele passa a ser um pouco mais tarde. Então, ele já não precisa dormir tão cedo, o corpo dele já não pede isso. O corpo dele pede para ele dormir mais tarde. E por um período também um pouco mais prolongado, tá? Então muda o reloginho biológico dele. E aí ele vai pra madrugada, tá? Então essa foi a visão que eu trouxe dos adolescentes. Quem tiver, que eu sei que eu tô vendo que tem adolescente aqui, quem tiver aqui de adolescente falando, tia, faltou você falar de tal coisa. Traz aqui pra mim pra eu acrescentar aqui na minha live pra quando eu fizer um novo conteúdo desse, tá? Vai me ajudando. Agora eu vou trazer a visão do porquê que não é legal. Que você vai usar isso para sua conversa com o seu adolescente, tá? Então, por que não faz bem? Primeiro, a falta de descanso vai afetar o humor, a concentração e o desempenho escolar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o desempenho escolar. Então, humor. É nítido que a gente vê que o adolescente fica mais irritado quando ele começa a jogar. Eu observo aqui pelos meus adolescentes, né, aqui em casa. Não fez isso, não fez aquilo. Vai por ali,
por aqui, não acredito. Começa a ficar irritado, Então mexe demais com o humor. E aquela quantidade de informação no cérebro também mexe demais com o humor. Tá? E aí mexeu com isso, vai mexer com a concentração. Mas vamos embalar já junto com a questão do cérebro, né? O cérebro, ele, na hora que a gente está absorvendo, vou fazer uma analogia, tá? Então, imagina que é uma esponja. O cérebro é uma esponja. À medida que eu vou pensando, eu vou molhando essa esponja. Então, ela estava pequenininha, eu vou molhando, ela vai inchando. Não, gente, ao contrário. Quando eu vou molhando, ela vai diminuindo. Então, vai pensando que ela vai secando. Ela vai aumentando essa esponja. Até que ela ocupa toda a calota. De tanto que eu aprendi de coisas e pensei coisas durante o dia. Durante a noite, o que essa esponja precisa fazer? Ela precisa diminuir um pouquinho. Porque amanhã eu preciso de novo inchar de conhecimento. Só que se eu for dormir às 4, eu desincho só um pouquinho meu cérebro. Eu não desincho tudo. E aí o que vai caber de volta de conhecimento? Pouquinho. E aí eu durmo às 4, desincho só um pouquinho. E aí eu vou aprender só um pouquinho de coisa. Então até mesmo, eu falo isso para os adolescentes, até mesmo para jogar melhor, você precisa dormir o suficiente. Porque se eu dormir o suficiente, a esponja vai murchar tudinho para poder inchar de novo no dia seguinte. Se eu dormir pouquinho, a esponja vai desinchar só um pouquinho e aí só vai conseguir absorver um pouquinho. Então, até pro jogo, até para você jogar melhor, até para você ficar muito melhor no ranking, você precisa dormir. E é óbvio que para estudar, para a escola, você precisa dormir para que essa esponja esteja bem miudinha e consiga se expandir nos conhecimentos que você adquirir durante o dia. Tá? Então, pro aprendizado é importante essa dormida para o cérebro dar essa recolhida para poder expandir no dia seguinte. Tá bom? Então, humor, concentração e aprendizado, a gente conversou aqui sobre o cérebro. Outra coisa importantíssima, hormônio de crescimento. Se eu não estiver dormindo ali 10h30, 10h30, meu hormônio de crescimento não vai ser produzido adequadamente. Então, uma pergunta tradicional que eu faço nas minhas consultas. Você quer crescer ou não quer crescer? Porque adulto não cresce. Ou você cresce na adolescência, ou perdeu a grande chance. Então, ou você entende que agora é sua hora de crescer, ou já era. Tá? Então, cai naquela história daquele adolescente que me falou, mas eu durmo às 8 horas, vou dormir às 4, acordo meio-dia. Não adianta. Não adianta por causa do cérebro e por causa do hormônio de crescimento. Então, quer ir bem no jogo e quer crescer, tem que dormir na hora certa. Tá? Porque se não crescer agora, não cresce mais. Tá? Cérebro, isolamento social, outra coisa que afeta. Então o adolescente pensa, pô, mas eu tenho vários amigos aqui online. Mas e no mundo presencial? Como é que tá? Então será que esse excesso não está afastando o adolescente do presencial? Então isso é uma coisa que pode vir como consequência, tá? E eu já embalo no item 4, que é o risco do vício. Então, ele vicia naquilo
porque o jogo online acaba sendo uma fuga dos meus problemas. Então, por exemplo, meus pais brigam demais, meus pais brigam o dia inteiro, entre eles. Eu não quero ficar ouvindo meus pais brigando. Aqui em casa tem violência, violência verbal, violência física. Eu quero me afastar desse mundo, eu vou pro jogo online. Eu tô entrando na adolescência e não tô conseguindo lidar bem com os meus amigos, não tô conseguindo lidar bem com a minha escola, não tô conseguindo lidar bem com toda essa transformação que meu corpo tá passando. O que eu faço? Eu vou pros jogos como fuga. Enfim, eu poderia trazer aqui uma lista de problemas da adolescência. E aí, para eu não enfrentar, tô indo mal na escola, não consigo recuperar, eu não consigo entender aquela matéria, mas também não tô sabendo como estudar de outra forma, então eu vou para os jogos, porque aqui é mais gostoso. Então, eles usam o jogo online como uma fuga da realidade. Tá? Então, fuga de problemas emocionais e dificuldades da vida real. Então, eu trouxe aqui os porquês do adolescente e os porquês que não, né? Por que isso não é saudável? E o segundo bloco dos porquês é o que você vai levar para a conversa com o seu adolescente. Assiste de novo a live, anota, pensa, tá? Então, tá bom, Soraya. Você me trouxe aqui alguns, lógico que alguns, né, gente? Tem um monte de porquês. Até quero ler se algum adolescente me ajudou. Trouxe alguns porquês para eu entender o lado do adolescente e entender o lado da saúde. Mas agora o que eu faço com isso? Então, o que você vai fazer? Você vai sentar com o seu adolescente e primeiro vai ouvir a visão dele. Filho, por que você gosta de jogar de madrugada? E aí você vai entender a visão do adolescente para isso. E ele vai se sentir ouvido e vai se sentir amado. Meu pai tá querendo me entender. Minha mãe tá querendo me ouvir. Então, primeiro, por quê? Por quê, filho? Por que você tá querendo jogar de madrugada? Primeiro, ouvir. Segundo, você vai trazer os porquês que a gente conversou sobre saúde. Por que não é legal jogar de madrugada? Segunda parte da live. E aí você vai virar para ele e vai falar assim: o que a gente vai fazer? Vamos criar juntos regras. Agora que eu entendi o seu lado, você entendeu o meu lado, quais regras a gente vai instituir juntos? Porque na hora que eu tô junto com o meu adolescente, ele se sente amado. Criei regras. Na hora que eu criei regras, eu vou criar junto com o meu adolescente os combinados de consequência. Tá, e se você não cumprir, quais são as consequências? E aí vocês criam as consequências. Mas pais precisam ser rigorosos nas consequências, precisam cumprir os combinados. Então, se o adolescente não cumprir o horário, precisa ter consequência. E eu vou além. Não dá para esperar que ele, no começo, desligue sozinho. 12 anos, 13 anos, se eu não estimular esse adolescente a ter maturidade, ele não vai ter a maturidade de falar: puxa, tá super legal aqui com os meus amigos, mas eu entendo que eu não vou crescer, então eu vou desligar e vou dormir. Ele não vai fazer isso. Então, junto com os combinados, tem que ter o trato de colocar como é que fala? Os aplicativos de controle. Tá? Para esse aplicativo de controle desligar, e ele já tá por exemplo, vai desligar ali todo dia às 8h30. Então, ele já sabe que ele tem que se programar para começar a última partida a tal hora, porque 8h30 vai desligar.
E aí eu vou desenvolvendo no meu filho a responsabilidade e ele saber lidar com horários. Tá? Então, lembrando, não esqueçam que esse limite do aplicativo é importante. Primeiro, porque ele não vai desligar sozinho. E segundo, porque ele vai se sentir amado, porque ele está sendo cuidado. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou entrar no chat. Vamos ver os comentários de vocês. Esqueci de fixar, né? Bom, agora eu fixei. Tarde, mas esqueci de fixar o título. Ficará gravada? A Marcela perguntou. Sempre, Marcela, todas as lives. Eu devo ter, nem sei, viu, Marcela? Mais de 80 lives gravadas aqui no canal, tá? Ela lá falou, eu tô aqui morrendo de medo desse tema. Eu jogo muito na madrugada. Até que horas, Lala, você costuma jogar? Conta pra mim, conta pra gente, né? Que vai ficar aberto, né? Conta pra gente. Pra quem tá chegando aqui, ela lá é uma adolescente que sempre nos ajuda aqui na live. Às vezes ela some, às vezes ela volta, mas sempre nos ajuda. A Cris falou, como que os pais permitem o filho passar a noite jogando? Aqui em casa, jamais. Cris, tem pais que nem sabem. Nem sabem. Eles estão tão ocupados com o trabalho que eles nem sabem o que está acontecendo com o filho. Infelizmente. Aqui tem hora para dormir, a Bárbara falou. Perfeito. Às 9h30 já tem que se preparar para dormir. Perfeito, Bárbara. Muito bom. E isso vai criando um hábito que vai se refletir pro resto da vida, viu? A Cris falou assim, Bárbara, com certeza aqui em casa só vão se mandar quando sair de casa. A Lala falou, em minha defesa, eu faço isso uma vez na vida, outra na morte. Não consigo ficar muito tempo acordada depois da meia-noite. Tá, Lala. Essas férias eu fiquei uma vez jogando de madrugada. Lala, ótimo seu comentário. Nas férias a gente pode ser mais maleável. Essa rigorosidade que eu tô trazendo é no período de aula. Tá? Então nas férias, joguei quinta, sexta e sábado, entendeu? Bem, gente, tá de férias, faz isso uma vez, 2 vezes ali na semana, brinca um pouco. A gente não tem que ser tão rigoroso nas férias. O que a gente precisa ser rigoroso é no período de aulas, tá? Aí ela lá completou, mas quando as aulas voltarem, 11 horas, eu já tô capotada. Isso aí, Lala. Então, você se cuida. Gente, tô subindo aqui o chat, tá? Meu filho, a Cris falou, meu filho fez 14 anos. Transição, hein? Tem uma mudança pros 15, viu? Lala falou, verdade, tia, jogo online de madrugada tem mais pessoas, é muito legal. É isso aí. Então, é a hora que todo mundo se encontra, é muito legal. É muito legal. E como a parte do cérebro que traz essa noção pra gente de limite, de, olha, não pode, ainda tá em desenvolvimento, ele só pensa no que é legal. Então não tem como a gente esperar do adolescente, principalmente ali no começo da adolescência, a maturidade dele fazer isso sozinho. Poxa, eu chego aqui, encontro todo mundo,
E ainda sem regras, né? Sem ninguém me pedindo para fazer coisas. Poxa, é muito legal. Né? Estamos aqui com um depoimento. A Bárbara falou, é só começar a jogar que o mau humor vem. É isso aí. Então eles começam a ficar irritados. Eles ficam irritados com o outro que não joga bem, com o outro que cobra. E aí um xinga o outro, um briga com o outro, e começa a ficar aquela irritação, né? A Rô falou, sem contar os palavrões, é isso aí, que aprendem. Como eles estão online, aquela tampinha do Simancol não existe muito, porque eles estão online. É como se fosse livre falar. Então tem muito palavrão, né? A Lala falou assim, não consigo dormir às 4, 5 da manhã, igual os outros adolescentes. O máximo que eu consigo sem cair no sono é 2 da manhã. Mas normalmente eu durmo antes da 00:30. Muito bom. Respeitando o seu reloginho biológico, né, Lala? XD falou, jogar de madrugada também dá mais sensação. Isso, privacidade. Você falou a palavra que eu não tinha conseguido falar na hora que eu quis dizer menos exigências. Então, como você... Mas não, são duas coisas diferentes. Muito bom, muito obrigada. Eu vou incluir aqui. Linha. Privacidade. Isso aí é outra coisa. Obrigada pela dica. Tendo em vista que os pais estão dormindo, os vizinhos, etc. Inclusive é nessas horas que os famosos web namoros ocorrem com maior intensidade. Olha que dicona! Eu adoro aprender, gente. Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada. Legal, é isso aí. Então, como tem mais privacidade, que gostosinho, né? Muito legal. Ainda dá uma abertura para os web namoros. A Lala falou, ai credo, web namoro é horroroso. Lala, mas depende do que é web namoro, não é? Porque... Ou eu sei, ou eu tô entendendo errado. Porque o web namoro pode ser um início de uma paquera. Não precisa ser sexo, vamos falar sexo para não ser bloqueado, virtual, né? Ou eu tô sendo muito inocente. Nossa, a Lala falou, que horror, esses aplicativos de controle de paz são horríveis. E o que você sugere, Lala? Por exemplo, você pega ali um adolescente de 12 anos que começou a jogar online. Ele não consegue ter essa maturidade, ele já entendeu, ele entendeu do hormônio de crescimento. Isso eu passo muito com isso nos atendimentos, tá? Ele já entendeu o que ele precisa para crescer, ele já entendeu o que ele precisa para ir bem na escola, já entendeu tudo. Mas na hora que ele entra no online, não é de madrugada ainda, ele entra ali umas 8, 9 horas. E começa a entrar amigo, tá super legal, ele não vai parar de jogar por conta. O que você sugere? A Rose falou assim, quais são esses aplicativos de controle? Eu tenho uma live sobre isso, Rô. Porque a maioria usa o do Google, né? Family Link, né? Se eu não me engano. Ela falou, tia, mas esses aplicativos de paz têm vários relatos de suicídio. Será que é a melhor opção? Cuidado com esse viés, né? Meu sobrinho trouxe essa questão pra mim também, né? Mas me traz uma sugestão. Vamos ver o que você me sugere. Marcela falou, obrigada. Isso, Family Link, a Ana reforçou aqui.
Ela lá falou, eu jogo até 1 da manhã no máximo, tia, porque tenho muito sono. A Lu falou boa noite. Cris falou, quando meu filho era menor, usava o aplicativo Family Link, mas só até 13 anos. Então, Cris, provavelmente você foi trabalhando essa maturidade dele, trabalhando. Não sei se hoje ele já consegue andar sozinho. Tô deduzindo isso. Mas conta aqui pra mim. Conceição falou boa noite. Rô falou, eu não deixo o meu guri jogar de madrugada. Muito bom. Muito bom. Fafá falou boa noite. Anu falou boa noite. Dri, boa noite. Aqui só é permitido jogar à noite durante as férias. A minha tem 13. Aqui também, Dri. Muito bom. Cantinho falou, eu estou sofrendo muito com relação da minha filha de 12 anos. Tá muito difícil. Sou separada e não estou conseguindo mais ter paciência em falar. Já estou muito nervosa porque a minha quer só celular. Espero poder te ajudar, tá? Então aplica o método POC e entenda por que essa situação está acontecendo na sua casa para você pensar em como agir, tá? E eu acho que o canal vai te ajudar bastantão. A Ru falou, eles se xingam, dão risada, é isso aí. A Ru falou, tirei férias até do celular. Ah, que bom. E preciso saber se teve ou terá aula sobre proibição do celular na escola. O vídeo de hoje já tá no ar, eu falo sobre isso. Depois dá uma olhadinha. Em casa consigo controlar. Dá uma olhadinha no vídeo de hoje. Que também foi um pedido de ajuda que eu fiz para as mães. Que eu falei, vocês acham que é muito batido esse tema? Aí um monte de mãe falou, não, vamos falar. E aí eu fiz o vídeo de hoje. Ah, legal, Fafá, obrigada. Também tô com saudade, viu? Saudades desse aprendizado, obrigada. A Lala falou, não, tia, eu tava falando web namoro no outro sentido mesmo. Um monte de gente faz... Ixi. O que será GF? Tá, eu tô deduzindo pelo S por vídeo. Uou! O que será que é GF? Mas entendi. Daí ela lá completou assim, sugiro que ao invés dos aplicativos de controle, os pais peguem o celular no horário de dormir certo. Levar o celular pro quarto e quando for de manhã o adolescente pegar. Muito bom. Muito bom. Ótima sugestão. Gorete falou boa noite. Adriana falou boa noite, doutora Sarah. Meu filho joga de madrugada. Então, deixa eu só completar. Uma vivência que eu tenho é pais separados. Então, a mãe... O pai não quer tirar o celular, mas quer que tenha o controle. E a mãe quer que também tenha o controle. Então, o aplicativo acaba ajudando nessa situação, tá? Mas eu entendi, essa ideia da Lala muito melhor, né? Muito melhor. A Adriana falou, boa noite, doutora Sarah. Meu filho joga de madrugada, mas sempre manda ele desligar os jogos. E ele faz, Dri? A Lala falou, pelo menos aqui em casa isso sempre deu certo. É isso aí. Porque minha mãe sempre sabe o que eu faço e com quem eu converso. Mas ela pegava o celular no horário combinado e tava tudo bem. É isso aí, porque era combinado, né, Lula? Muito bom. A Rê falou assim, Family Link, até os 12 anos, quando meu filho fez 13, o próprio Google me mandou uma mensagem e disse, jura? Agora o seu filho já pode administrar sua própria rede. Ele fez 13 anos. Achei estranho. Eu não sabia que eles mandavam isso. Então, depende da maturidade do filho, né? Bárbara falou, eu faço exatamente o que ela lá disse. Tiro o celular mesmo.
Então, o bom de tirar o celular é que vai ficar longe, né? Muito bom. A Cris fala exatamente o que a Rebeca comentou. A partir dos 13 anos não dava mais para manter o meu. Gente, jura que eu nunca soube disso? E eu tenho adolescentes grandes aqui. Depois eu vou fuçar nisso. André falou, eu levo o celular pro meu quarto. Não uso aplicativo. Muito bom, né, gente? O pessoal tá conseguindo fazer isso. Até eu deixo o meu celular muito longe quando vou dormir. Por causa da irradiação. Eu não tenho risco de ficar porque eu realmente não fico. Mas eu também tenho medo da irradiação. Então não esqueçam de deixar bem longe de vocês também, tá? Neila falou boa noite. Eu não consigo pegar da minha filha. Se não consegue pegar, precisa entender qual é a raiz da questão e trabalhar isso seriamente, tá? Não existe não existe, como é que eu vou falar? Eu preciso entender o porquê isso está chegando a esse ponto, tá? Neila falou, eu pego os celulares à noite na hora de dormir. Olha só, eu não sabia que a maioria fazia isso. Que bom. Que bom. Quem falou, qual o melhor jeito de fazer um combinado sobre o uso do computador? Ele chega da escola e quer ficar até a noite. Como eu trouxe aqui, no final da live, tá? Conversando, primeiro ouve, depois fala e depois façam os combinados. Agora, se a pergunta é até que horário, eu deixaria até 8h30, 9 horas, não mais do que isso. A Fafá falou, desliga a internet. Cada um vai encontrar o seu jeito, né? Cada um vai encontrar o seu jeito. Quem falou, meu filho tem TDAH e altas habilidades, é difícil pedir qualquer coisa. Kay, o adolescente que tem autismo, que tem TDAH, que tem déficit de atenção, que tem hiperatividade, que tem... Todos são adolescentes. Todos precisam do mesmo limite e todos vão ter essa sensação de gostoso da madrugada, tá? Então precisa agir. A Mar falou assim, quem manda o Google ou os pais? Absurdo. É mesmo, né? Ela falou, Bárbara, muito melhor, Bárbara. Pelo menos eu confio mais na minha mãe e ela em mim. Legal. Acho que eu me sentiria confiante com ela se tivesse... Não me sentiria confiante com ela se tivesse o aplicativo me monitorando. Lola, mas eu acho que você tá pensando que o aplicativo vai monitorar tudo, mas existe uma parte que só faz isso, né? A Rebeca falou assim, eles mandam mesmo, achei mega estranho. Gente, eu nunca soube, não me conformo. Aí ela falou, quando viajo com os meus filhos e sobrinhos, todos sabem, aqui em casa é assim que funciona. Todos sabem que tem um horário certo e eu pego o celular de todos. Na verdade eu não pego, eles obedecem porque eles sabem que eu sou um pouquinho brava. Ela falou, ok, para falar para ele que ele só pode jogar no computador depois de fazer a lição. Olha lá. Ou fazer alguma tarefa de casa. E depois, de certo horário, fala para ele fazer outra coisa, algum hobby diferente. A Adriana falou, meu filho dorme com o celular dele. Mas eu falo, desliga o celular e ele vai dormir e ele desliga na hora. Ela falou, se ele tiver algum hobby fora do celular, ele vai ficar menos no computador. Por sinal, gente, eu tenho... Deixa eu ver aqui quantas... Eu tenho 5 lives sobre esse tema aqui no canal, tá? Não é especificamente sobre a madrugada, mas sobre celular e jogos online, tá? Oi, Elisa, boa noite. Mônica, boa noite. Acabou. Muito bom. Acabamos ficando 1 hora, né? Tô tentando fazer a live mais curta, mas eu realmente não consigo.
Gente, muito bom. Muito obrigada pelos aprendizados de hoje. Aprendizado de adolescente e de pais. Obrigada pela ajuda. Oi, Tassi. Beijos. Beijo, querida. A gente precisa conversar. Obrigada pela ajuda de todos. Obrigada pelo relato de todos. Pelo relato pessoal de cada um. Obrigada pela ajuda. E prometo seguir aquela listinha que está postada lá nos stories. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no particular que eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Beijos, até mais. Tchau, tchau. Opa, peraí. Ela falou tchau. Ah, tá, beijo. Ela falou tchau, tia, vou voltar a participar mais. Ela, quando você puder, será muito bem-vinda. Adriana falou obrigada. Medeiros falou, doutora, suas dicas são valiosas, obrigada. Cris falou boa noite a todos. Rebeca falou parabéns, você é incrível. Obrigada, Rebeca. Ui. Quem falou obrigada, doutora, pelas orientações. Eu que agradeço, gente. A Adri falou obrigada. Tenho um netinho de 5 anos, já estou aprendendo para o futuro. Que legal! Bem-vinda! Lina mandou coraçãozinho, doutora, a senhora... Ah, maravilhosa. Obrigada, obrigada. Adoro suas dicas. E eu adoro estar aqui, gente. Beijo. Tchau, bom descanso.